falei no culto das 17 horas, eu estava assistindo um jornal em casa, e ao ver as notícias daqueles refugiados saindo do seu país, procurando guarida, e um sentimento tomou conta de nós. E o sentimento que tomou conta naquele instante foi: Jesus está voltando. O que está acontecendo com o mundo? Queridos, o que está acontecendo com o mundo? Jesus está voltando. Com relação à volta de Jesus, nós precisamos entender pelo menos 3 coisas inicialmente. Diz lá em Mateus 24 e verso 36, que daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando será esta volta. Mas sabe que Ele está voltando. A segunda coisa que nós precisamos saber está lá em 1 Tessalonicenses 5 e 4, você não precisa abrir agora. Mas que este dia Ele virá como um ladrão, numa hora em que não estamos esperando. Primeira coisa, daquele dia e hora ninguém sabe. Segunda coisa, Jesus virá quando o povo não vai estar esperando a sua volta. E terceira coisa, está em Mateus 16:3. Nós precisamos compreender e discernir os sinais dos tempos. Há sinais indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas estão próximas. Nunca estiveram tão próximos. Nunca houveram tantos sinais indicando que Jesus está voltando como nos nossos dias hoje. Abra agora sim a Bíblia. Eu queria primeiro que você abrisse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 6. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Aleluia. Aleluia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Jesus está voltando, meus queridos e amados. Vamos agora ao texto de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos identificar sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus. Diz assim o texto, Mateus 24, tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo.
Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eu queria dizer a você, meu irmão, nesta noite, que esta profecia de Jesus foi cumprida no ano 70. No ano 70, o templo de Jerusalém é completamente destruído por um ataque inimigo. No ano 70, o templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. É uma primeira profecia de Jesus neste capítulo 24 que é cumprida. E quando estava no Monte das Oliveiras, assentado, os discípulos se aproximam dele em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Meus queridos e amados irmãos, guardemos para nós esta palavra: vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas você já viu nas emissoras de televisão? Quantas pessoas você já viu dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias? Eu já vi diversas pessoas se identificando desta forma e muitos seguindo aquelas pessoas. Mas diz ainda o Senhor Jesus: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Alguém aqui não tem ouvido falar de guerra? Há alguém aqui que não escuta falar que há guerra nos nossos dias? Alguém aqui que não tem escutado que há guerra no planeta Terra? Alguém aqui não tem escutado o quanto a guerra tem dizimado pessoas, o quanto as guerras têm levado vidas? Queridos, nunca houve tanta guerra quanto no presente século. Nunca houve tanta guerra quanto nos nossos dias. Ao contrário do que se esperava quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que não haveria mais guerra. Ao contrário do que se esperava quando acabou a Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, onde havia uma expectativa de uma terceira guerra mundial, e as pessoas diziam: agora o mundo vai ficar em paz, agora o mundo não vai ter mais guerra. Ao contrário disso, nós vemos o terror sendo implantado, nós vemos as nações querendo invadir outras nações, nós vemos os reinos querendo invadir outros reinos. Nós temos ouvido falar de guerra e de rumores de guerra todos os dias. Ao ligarmos a televisão, se entrarmos na internet, vamos acompanhar as guerras que estão acontecendo. Nunca houve tantas guerras quanto em nossos dias. Nós vivemos uma guerra. No Brasil vive-se uma guerra. O número de pessoas que têm morrido por assassinato e assassinatos por nada. O número de pessoas que têm morrido em assaltos. Nós hoje, ao sairmos de casa saímos com medo. Ao sairmos na rua, olhamos para um lado, para o outro, para ver se podemos sair. Ao ver uma pessoa andando atrás da gente, a gente começa a acelerar o passo, porque vivemos com medo, porque vivemos em guerra, uma guerra travada dentro do próprio país. Mas a Bíblia está falando, Jesus está falando, que ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Alguém aqui não ouviu falar que há fome no mundo? Alguém aqui não ouviu falar da preocupação das organizações com a fome que está instalada no mundo? Alguém aqui não ouviu falar que hoje há pessoas que esta hora ainda não comeram, ainda não se alimentaram, algumas que estão subnutridas porque não estão se alimentando devidamente? Há fome no mundo, há fome no Brasil, há fome em Pernambuco. Há pessoas que no nosso sertão têm às vezes cozinhado apenas um feijão, e aquele feijão é para de manhã, de tarde, de noite, ou apenas uma refeição ao dia. Não precisa ir lá na África, não precisa ir na Etiópia, não precisa ir em países distantes. Há fome no nosso estado. Há pessoas que fazem apenas uma refeição que não dá para nutrir. E a Bíblia diz: ouvireis de fome. Ouvireis de fome.
Ouvireis de terremotos em vários lugares. Queridos, até no Brasil, que nós nos sentimos tão seguros, temos registro de alguns tremores. Imagina no resto do mundo. Estados Unidos acontece em média de 12 mil terremotos por ano nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. O número de terremotos por ano no Brasil, se você entrar na internet e tiver a curiosidade de colocar lá número de terremotos por ano, você vê que a cada década o número de terremotos tem aumentado. É sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos, há países que ser cristão significa ser condenado à morte. Há países que têm cristãos presos por declararem a sua fé em Jesus. A nação de Israel tem sido isolada. E é uma profecia do Senhor que está se cumprindo, onde todas as nações vão virar as costas para Israel. A nação de Israel, a nação do coração de Deus, ela vai ficar isolada. Ela vai ficar sozinha para que Israel se volte totalmente para o Senhor. E isso está acontecendo. A volta dos judeus para Israel é uma profecia que já vem se cumprindo. Cada ano aumenta o número de judeus que volta para a sua terra. Sinais da volta do Senhor Jesus. E diz ainda a palavra do Senhor no versículo de número 11: levantar-se-ão falsos profetas, e enganarão a muitos. E o 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, nós temos vivido uma geração onde nós não temos encontrado o amor, onde o amor das pessoas tem esfriado, onde o amor das pessoas para com Deus tem esfriado, porque o homem dos nossos dias tem voltado para si mesmo, e há tanta iniquidade, há tanta maldade, há tanta perversidade, que o homem já não tem amor. O amor tem esfriado. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo ao nosso redor? O que estamos vivendo? Hoje mata-se porque alguém respirou mais alto. Hoje nós vivemos um clima de tensão, de medo. O amor tem esfriado porque a iniquidade se tem multiplicado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas eu ainda quero convidar você a abrir a Bíblia lá em 2 Timóteo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos encontrar mais alguns sinais de que Jesus está voltando. Mais alguns sinais da volta de Jesus. E você pode dizer: mas pastor, há tanto tempo a gente escuta falar que Jesus está voltando, mas Jesus não voltou ainda. E eu quero dizer a você que pensa dessa maneira, que os sinais nunca aumentaram tanto quanto nos nossos dias. Os sinais da volta de Jesus nunca foram tão claros como nos nossos dias. Nós nunca estivemos tão perto da volta de Jesus como estamos hoje. Eu não posso fazer uma previsão, porque a Bíblia não nos dá esta previsão. Mas a Bíblia nos chama atenção para olharmos os sinais, prestarmos atenção nos sinais. E os sinais estão mais claros a cada dia. Tudo o que Jesus falou só faz crescer, só faz aumentar a cada dia. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Eu gosto da tradução que diz tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis.
Eu nunca vi, tenho 55 anos de idade, tempos tão difíceis como o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não estou falando de dificuldade financeira. Nunca teve tantos carros na rua quanto tem hoje. Nunca teve tantas motos nas ruas como tem hoje. A vida melhorou muito, em muitos aspectos, mas vivemos uns tempos difíceis. Tempos de homens amantes de si mesmo, ou seja, homens egoístas. Irmãos, nunca vivemos uma época de tanto egoísmo quanto esta época. Coisas simples. Coisas simples. Alguém está sentado no ônibus ou no metrô. E chega alguém numa condição que precisa daquele lugar. E alguns que querem ser menos indelicados fingem que estão dormindo. E não estão falando, vou dar lugar nada. Não chegou primeiro, eu cheguei primeiro aqui. Tem que falar na briga para ver quem senta, né? Foi uma luta para pegar esse lugar. Queridos, tempo em que cada um só pensa em si mesmo. Cada um só pensa em si mesmo. Eu tenho que levar vantagem. Se eu não levar vantagem, para mim não vale. Homens egoístas. O que está acontecendo com o nosso país? Homens egoístas que quiseram toda a riqueza para si e não pensaram em uma nação, em um país, em um povo. E esse problema não é único nosso. Diversos países têm enfrentado esse problema da corrupção. Tempos difíceis. Tempos de homens amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Nunca se blasfemou tanto contra Deus quanto em nossos dias. Nunca as pessoas foram tão irreverentes para com o sagrado quanto nos nossos dias. Você tem experimentado isso no dia a dia, na sua rua, no seu trabalho. Você vê como as pessoas têm zombado da fé. Como as pessoas têm ridicularizado a fé. Homens desobedientes a seus pais. Quem é pai aqui sabe como é difícil ter filhos nesses dias. Se você tem um filho e ele é obediente a você, agradeça a Deus todos os dias pela vida do seu filho. Porque vivemos uma geração de desobediência, de insubordinação. Vivemos uma geração que tem resistência à autoridade, porque é um princípio do inferno, é um princípio do diabo, a não submissão à autoridade. Ingratos. Quem já foi vítima de ingratidão? Onde você se doa por alguém e o que recebe em troca não é bom nem falar. Verso 3. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Tentam aprovar em nome do bem o assassinato. Porque aborto é crime. Aborto é assassinato, é uma vida. Mas os que defendem dizem, mas e a mulher? Ela não é dona do seu corpo? Mas e a mulher? Ela não pode querer o que ela faz com o seu corpo a hora que ela quiser? Amantes de si mesmo. Meu interesse é maior do que a vida. E os homens querem regularizar isto. Os homens querem regularizar as drogas, está aí no Supremo Tribunal. Eu não duvido que seja aprovada, porque outros países já aprovaram. Porque o que está acontecendo no Brasil não é só no Brasil, outros países têm. E tantas outras coisas que querem criar. Mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus, mais amigo dos prazeres. O hedonismo, a filosofia de que diz que a vida é o prazer, pelo prazer, para o prazer, tudo é o prazer, tem afastado o homem de Deus. Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Os sinais estão claros. E a Bíblia diz que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. E você conhece a história de Noé. Noé pregava e dizia: Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. E as pessoas diziam a Noé: de Noé, este velho está doido. Este velho é louco. Nunca houve nem chuva. Como é que vai haver um dilúvio? E Noé construía uma arca, um barco gigante, num local onde não tinha um rio, onde não tinha como fazer aquela arca chegar a um rio. E Noé dizia: ó, vai chover tanto, e esse barco vai ser a salvação. Talvez se eu e você estivéssemos lá também não acreditássemos. Hoje a Bíblia diz: Jesus está voltando. Tem muita gente que diz que nada. Que nada. E a Bíblia diz que nos dias de Noé, casavam, davam em casamento, e a chuva começou a cair, e começou a subir. Daqui a pouco as pessoas começam a pensar: pô, peraí, pode ser o que aquele velho maluco estava dizendo, pode ser que aconteça. E daqui a pouco começa o desespero, e as pessoas começam a correr para a arca, começam a bater na arca: Noé, Noé, nós agora ouvimos. E a Bíblia diz que a porta foi fechada por fora, Noé não podia abrir. Queridos, há uma porta aberta hoje. É a porta do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma porta aberta hoje pela qual qualquer um pode entrar. Mas quando Jesus estiver voltando, quando Jesus arrebatar a sua igreja, esta porta vai ser fechada. Jesus está voltando. Precisamos viver esta realidade em nome de Jesus. Precisamos crer nisto. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Isso precisa impactar a nossa vida. Jesus está voltando. Um certo pregador, preocupado porque a sua mensagem não impactava ninguém. E ao lado tinha um teatro onde as pessoas iam àquele teatro e choravam com a representação teatral. E aquele pregador foi procurar o ator daquele teatro. E disse: olha, eu não entendo o que acontece. Eu prego a verdade de Deus e as pessoas não estão nem aí para ela. E você fala de mentiras e as pessoas saem daqui parecendo estar transformadas. E aquele ator disse: é que eu prego mentiras como se fossem verdades. E você prega verdades como se fosse mentira. Jesus está voltando. Precisamos viver isto. Precisamos viver essa realidade. Essa volta de Jesus precisa impactar a minha vida e a tua vida. Essa volta de Jesus precisa mudar a minha vida e a tua vida. Essa volta de Jesus precisa trazer para nós a consciência de que o céu existe. O céu é real. É uma eternidade que nós vamos passar com Deus. É hora de desejarmos o céu. É hora de desejarmos estar com Deus. É hora de andarmos na presença de Deus. É hora de fazermos a obra do Senhor enquanto é dia. Porque a noite vem. Jesus está voltando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.